terceirão? Como que vocês estão? Ó, até rimou, né? Pessoal, meu nome é Michele, né? Vocês acho, né? Vocês se lembram de mim, acho que se lembram de mim. Eu estou aqui para conversar com vocês a respeito dos conteúdos do nosso terceiro bimestre, tá? Começaremos então neste mês de agosto discutir e trabalhar com questões relacionadas à mundialização do capitalismo, mundialização da economia, tá bom? No primeiro e no segundo bimestre, a intenção, né, da professora Michele e do próprio currículo era fazer vocês viajarem aí um pouquinho pelo mundo, tá? Conhecendo aspectos fisiológicos da paisagem de determinados lugares, tá? Então vocês analisaram o continente africano, o continente europeu, a Ásia, a Oceania, né? No seu, vamos dizer assim, conjunto morfoclimático, tá? São esses conjuntos morfoclimáticos, ou seja, a junção, união entre tipo de relevo, tipo de clima e vegetação é que forma uma paisagem. Mas não é só isso, não é verdade? O trabalho humano também faz com que essa paisagem seja refletida, seja apresentada de maneiras diferentes. Então, em cada lugar, a cultura do povo, o modo de produção dessas pessoas fazem com que a paisagem seja diferente. Então, a intenção do primeiro e segundo bimestre eram essas: conhecer esses lugares, observar os diferentes domínios morfoclimáticos e agora, de uma maneira geral, integrar isso com os conteúdos que vamos começar agora, tá? Não sou professor Girafales para receber maçã, né? Mas se vocês quiserem me dar alguma coisa, eu curto mais chocolate, tá bom? E começando então, mundialização, né? O que isso nos remete? O que isso reflete? Reflete a ideia de um mundo integrado, um mundo sem fronteiras, né? Um mundo, um único, certo? E a mundialização econômica acontece quando? Quando o capitalismo se torna, então, o centro das negociações dos países mundiais, tá? Então, antes do capitalismo, qual era mesmo o sistema, não só o sistema econômico, sistema social e, de algum modo, interferindo também na cultura, né, das pessoas. Então, o sistema, ele não é apenas econômico, tá? Mas ele interfere também em todos os relacionamentos sociais. Então, como era o sistema feudal? Antes do sistema capitalista, vocês sabem que era o sistema feudal que imperava. Lembra disso? Nas aulas de história, geografia. Como era o sistema feudal? Os grandes feudos, comparado hoje com grandes fazendas, e que o senhor feudal detinha todo o sistema de produção. Então, era ele que produzia, né, era dele as riquezas produzidas, e os trabalhadores, os servos, na verdade, eles tinham quase nada dessa produção, né? Como pagamento, né, ou uma contrapartida do trabalho realizado por esses servos, eles tinham um dia da semana, um pedacinho de terra que poderiam produzir ali só para eles, né? Então, de uma maneira resumida, o sistema feudal ele consistia nesse aspecto nesse aspecto da população, nesse aspecto social, né? Nessa forma de organização que reflete na paisagem, tá? E aí, como que o capitalismo então surgiu, né? E se tornou hoje mundial? Ele surgiu na época das navegações, tá?
a princípio ele tinha o nome de capitalismo comercial. Por quê? Porque o que gira, né, o dinheiro, o capital que girava no mundo estava relacionado à comercialização. Então era a época das navegações e esse conteúdo vocês podem ler melhor também nas primeiras páginas do nosso livro, tá bom? Então as navegações elas faziam com que as pessoas comerciantes é que detinham esse modo de produção, as riquezas. Então, porque a Europa ela foi, vamos dizer assim, a primeira, né, a desenvolver essas embarcações, né, esses navios capazes de enfrentar os oceanos, foi por isso então que a Europa se despontou nesse processo. Na fase do capitalismo industrial, houveram muitas mudanças em relação ao trabalho, à forma de trabalho. Ficou conhecido como industrial por quê? Porque já tinham as indústrias, a revolução industrial já tinha acontecido lá na Inglaterra, né? E consequentemente espalhou-se pela Europa, depois Estados Unidos e depois Japão e tudo mais, até chegar aqui, né? Então, ele foi conhecido como industrial justamente por isso, né? Porque o sistema de trabalho foi alterado. Nesse processo, né, nessa fase do capitalismo, as pessoas já recebiam salário. Mas elas recebiam salário, sabe por quê? Porque era necessário para o próprio sistema, para a sobrevivência do próprio sistema. Por quê? As pessoas precisavam consumir. Então, como que elas iam consumir sem ter dinheiro para comprar, né, essa produção industrial? Então, a indústria foi necessária? Foi. O aumento da população, o crescimento populacional foi gigante, né, nesse período histórico. E aí, o que aconteceu? Era necessário, né, produzir mais, em maior quantidade e no menor custo. Então, aí, isso faz com que o capitalista, né, consiga ali adquirir maiores bens e maiores recursos financeiros também, né? Então, a exploração continuou, tá? O salário era só, na verdade, uma parte desse processo para a sobrevivência do próprio sistema. Por quê? Porque sem consumidores, para quê? Né? Produzir. Para que indústria? Então, era necessário criar também esse ramo da economia, né? As pessoas que pudessem consumir esses produtos, tá? E aí o capitalismo, em suas fases, ele foi se modificando, né? Ele foi se adaptando às situações. Depois do capitalismo industrial e dessa forma de produção, né? Então vocês vão ver lá no livro, por exemplo, que nessa fase aconteceu a primeira divisão internacional do trabalho, né? Por quê? Porque os países que tinham a indústria, né, que detinham o poder da indústria, eles conseguiam agregar valor nas matérias-primas, né? E os países que não tinham, né, indústrias, que não detinham desse poder, não tinham desenvolvimento desse modo de produção, eles só tinham a mão de obra e as matérias-primas para oferecer. Então, tudo isso até hoje tem um valor estabelecido. A sua mão de obra vale tanto, sua mão de obra vale tanto, né? É tudo estabelecido por esse mercado. Lembra da mais-valia, né? Criada ideologicamente por Karl Marx, explicada, né, de uma maneira teórica por Karl Marx?
Então é isso, isso acontece desde então, desde capitalismo é capitalismo, tá bom? E aí no desenvolvimento dele surge essa nomenclatura, né? O capitalismo financeiro monopolista. Por que financeiro? Porque aí entra um outro setor que detém o capital. Não só as indústrias agora, mas também os bancos. Nesse processo, nessa fase onde o capitalismo, né, financeiro e monopolista, os bancos eles têm assim um grande poder, não só de detenção do capital, mas também de distribuição desse capital. Então, por exemplo, quando eles oferecem linhas de crédito, né, e essas linhas de crédito em juros menores são oferecidos justamente para esse grupo de pessoas na sociedade que detém já capital. Então, eles usam do próprio capital para fazer investimentos que dão retorno e usam do capital do banco, né, que é capital estrangeiro ou capital nacional, aí, né, depende do banco, existem vários bancos, tá? Para fazer construções e tal, porque o juro que ele paga é muito menor do que o valor que ele recebe de rendimento daquele dinheiro que ele tem, entende? Então são jogadas aí no mercado financeiro que hoje é possível por conta dessa evolução do sistema capitalista, tá? De algum modo, isso não alterou, assim, claro que altera a forma, as relações sociais, mas não alterou a característica principal do sistema capitalista, que é a exploração, né? A mais-valia, o lucro, né? O capitalismo é sinônimo de lucro, entende? Então, é impossível o sistema capitalista ele se manter se não tiver lucro. Tá? Então, desta forma, surgem os monopólios, que são que é uma empresa que detém o poder diante daquele produto, né? Então, por exemplo, né, até um tempo atrás, só um exemplo meio simples, mas é só para vocês entenderem. Um tempinho atrás, quando eu era jovem, assim, da idade de vocês, tinha o Bombril. Era a única esponja de aço que tinha no mercado. Então, não tinha outra opção. Se eu quisesse comprar esponja de aço, eu tinha que comprar o Bombril, né? E aí, que não é uma propaganda, né? Mas vocês entenderam, tá? Hoje, existem outras marcas. Então, hoje, a Bombril, o Bombril, ele não é mais um monopólio, né? Mas ele foi. E existem várias empresas assim, tá? Além dos monopólios, tem os oligopólios, que são a união de empresas para oferecer aquele produto ou aquele serviço, tá? E oferecer no preço que eles quiserem. Então, um dos exemplos são as companhias aéreas. Então, no Brasil, a TAM, a Azul, né, elas se unem, elas se organizam para estabelecer valores de voo, né, e tudo mais. As companhias telefônicas, da mesma maneira, tem TIM, tem Vivo, tem Oi, mas elas se unem para criar, né, os valores. Assim ninguém perde, não é verdade? Em alguns momentos, né, em alguns acordos, isso pode ser caracterizado como cartel. E isso, diante da Organização Mundial do Comércio, é um crime, né? Não pode acontecer. Por exemplo, os postos de gasolina estabelecerem valor igual, para não ter concorrência, eliminar a concorrência. Então, é nesse processo, é nesse período aqui, nessa fase do capitalismo que isso acontece, tá? E hoje nós
vivenciamos uma fase do capitalismo conhecida como capitalismo informacional, onde as informações e a agilidade, a rapidez dessas informações é que regem e dão base para esse sistema financeiro mundial, tá? Então, meu irmão tá lá em Dubai, aí ele quer transferir um dinheiro para mim, né? E ele às vezes transfere mesmo, gente, quando eu preciso de socorro, ó. Aí, rapidinho, né? No mesmo, quase praticamente no mesmo instante, a transferência é feita. Então isso, né, essa rapidez, essa agilidade, não só de capital, né, de dinheiro em si, mas dos próprios produtos, né, das formas de produção, é que caracterizam essa fase do capitalismo. Hoje nós vivemos uma revolução técnico-científica. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que estamos vivendo num mundo de avanços tecnológicos, onde a robótica, a inteligência artificial, muitas vezes substitui o nosso trabalho. Então vocês entendem que nessas fases, nesse processo, muitas relações sociais vão se alterando, muitos modos de produção vão se alterando. Consequentemente, as paisagens também são modificadas, são alteradas. Tá? Do capitalismo comercial ao capitalismo informacional, muitas mudanças aconteceram no modo de produção, sim. Mas a história, ela é contínua. E ainda existem lugares, ainda existem países que o feudalismo, né? O feudalismo é que impera. Então, eu infelizmente conheço pessoas, né? Tem um pai de uma amiga minha que trabalha numa fazenda e simplesmente ele trabalha num sistema quase escravo, né? Ele se sujeita a isso porque, né? Ele fala, eu não tenho estudo, eu preciso desse trabalho, né? Mas praticamente é um sistema feudal melhorado, entre aspas, entende? Então, tudo isso, toda essa nossa história não rompeu completamente com o passado. Passado, presente, eles vão se misturando, vão se entrelaçando aí nesse processo, né, nessas mudanças, não só do comportamento, mas nas formas de trabalho, de oferecer trabalho. Hoje a gente pode oferecer o trabalho de casa. Nós podemos estudar em casa, olha aí, vocês estudando em casa, sozinhos, né? Com a ajuda da tecnologia. Isso por conta dessa evolução, né, que estamos vivendo, tá? Aí eu ainda gostaria de destacar os modos de produção que vocês já estudaram. Lembra do Taylorismo, Fordismo, que no início da Revolução Industrial foi base do modo, né? Foi base da sustentação da indústria. Era preciso produzir muito, diminuir custos, né? Aumentar demais assim a produção. Então Taylor tem essa ideologia, né? De fábrica, não mais de manufaturados, porque não dava tempo daquela pessoa fazer todo aquele produto para poder ser revendido, tá? Então surge essa sistematização do trabalho, essa forma massificante de aproveitar a mão de obra, né? A mão de obra em massa. Então a fábrica, lembra dos tempos modernos de Charlie Chaplin? É o símbolo desse momento, né? Do Taylorismo e do Fordismo. Principalmente do Fordismo, porque a diferença entre eles é que o sistema fordista, né? O Ford, na indústria de carros, ele adaptou a teoria de Taylor ali, na prática, com a introdução de uma esteira, para que a produção desse o ritmo às pessoas trabalhadoras, né? Então, as pessoas não poderiam trabalhar mais ao seu ritmo, fazendo aquele pedacinho do produto. Elas tinham que trabalhar no ritmo da fábrica, né? No ritmo dessa... vocês entenderam, né? Beleza. E aí, depois, com o processo de evolução,
produção tem um sistema toyotista, que foi uma adaptação necessária realizada pelas indústrias automobilísticas da Toyota, né? Eles precisavam, depois da crise, continuar trabalhando, eles não tinham muito espaço, então eles tiveram que modificar o sistema de produção, né? Eles tiveram que modificar o modo de produzir. Então, o modo de produção da Toyota hoje é o que mais é usado pelas indústrias e fábricas, né, no mundo todo. Por quê? Diferente do Fordismo, não se tem estoque, né? Estoque em momentos de crise é dinheiro parado, né? E isso a indústria já não se permite mais, né? Outra coisa, além de evitar os estoques, a produção é feita de uma maneira integrada. O funcionário, né, ele já não é mais aquele que faz só um pedacinho daquele produto, mas ele também não é aquele que faz o produto por completo como a manufatura, mas ele junto com outros, eles desenvolvem aquele produto juntos, em equipe, trabalham em equipe. Isso é muito falado, né, no trabalho, né, em relação ao trabalho em equipe. Outra coisa interessante é que o funcionário, ele agora tem que ser multifuncional. Ele tem que saber um pouco de tudo, né? Então, isso também a gente já consegue perceber, né, em qualquer tipo de trabalho que a gente se dispor a fazer. É preciso saber um pouco de tudo, né? Se você vai trabalhar numa loja, você tem que limpar a loja, organizar, né? Ter senso de administração, enfim, é um pouco de tudo. Você tem que saber fazer e se propor a fazer. Então, é nesse caminho que os modos de produção, as formas de trabalho estão se adentrando. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero mesmo que todos estejam bem. E espero voltar logo para as nossas aulas presenciais. Aí eu me enrolo menos. Tchau, fica com Deus. Beijo. Então, tudo bem com vocês? Espero que... Oh. Gravando. Pessoal, fiquei muito nervosa com essa gravação. Olha, fiz todo um rebuliço aqui em casa, botei todo mundo para trabalhar, tá? Eu passei até um negócio no rosto para vocês não se assustar muito com as minhas espinhas, porque eu tô, né, na fase da adolescência, então eu tenho muito de espinha, né? Vocês sabem, né? Vocês entendem, né? Então, é difícil também dar aula para uma câmera, olhando para uma câmera. Não é fácil. Mas cada um de nós, né, tem se superado e feito o melhor para a gente passar por esse momento da melhor maneira possível, sem deixar de aprender. Porque conhecimento é poder. Beijo.